Irmãos, com a paz de Deus. Eu vou convidar-vos para abrirmos as Bíblias no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 10. E vamos ler do verso 46 até ao 52. Marcos 10. E agora sim podemos ficar de pé por uns instantes para lermos a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de David, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Queiram ter a bondade de sentar. Helen Keller foi uma senhora cega americana, conhecida pelos seus escritos. Ela era invisual e certa vez ela escreveu esta frase: pior do que ser cego é ter vista e não ter visão. Repito, pior do que ser cego é ter vista, mas não ter visão. Cantámos há pouco exatamente isso. Senhor, desperta o meu coração, porque eu quero ver-te. Não é com os nossos olhos físicos que nós vemos o Senhor, mas é com os olhos do nosso coração. A história, este episódio na vida de Jesus, fala de um cego. Um cego que estava mendigando, Bartimeu era o seu nome, em Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade muito importante naquele tempo, porque era um posto de fronteira. Era uma alfândega também. Jericó ficava perto do Rio Jordão. Do lado lá do Rio Jordão já era a Pérea, já era outra nacionalidade. E então quem passava ao Rio Jordão e entrava em Jericó, tinha que pagar impostos alfandegários para depois poder continuar com a mercadoria, seguir para Jerusalém, se fosse o caso. Jericó era o último ponto de abastecimento para quem ia para Jerusalém. Ou seja, quem ia a pé, e era a pé que iam para Jerusalém, aí a 25 km, era um dia de jornada, tinham que se abastecer em Jericó. Era ali o ponto. Os peregrinos mesmo, que vinham de várias partes de Israel para irem para Jerusalém, muitas vezes combinavam encontrar-se em Jericó para fazerem a última parte da viagem em conjunto. Tinham que atravessar o deserto da Judeia, era um terreno bastante escabroso para ir até Jerusalém, 25 km, e era deserto. Era o deserto da Judeia que ali havia. Então, Jericó constituía-se como que um oásis. Era o último oásis que havia disponível, uma mancha verde que ali estava. Além do mais, também, quando se ia de Jericó para Jerusalém, o desnível que havia entre Jericó e Jerusalém era de cerca de 1000 metros, 1 quilómetro, a subir. É certo que era em 25 quilómetros, mas era sempre a subir. A Bíblia sempre fala em Jerusalém como subir a Jerusalém, ou então alguém que descia de Jerusalém, não é? Então Jerusalém ficava lá bem alto. Jesus ia para Jerusalém. Jesus estava a marchar resoluto para quê? Para o Calvário. Ele iria para Jerusalém para depois ser preso, ser julgado, como sabemos.
Então esta era a última vez que Jesus estava a passar por Jericó. Aquela era, Bartimeu não sabia, mas aquela era a última oportunidade que Bartimeu tinha na sua vida. Era a última. Sabe, irmão, e prezada visita, espero que aqui haja visitas também que ainda não têm um contacto, não têm comunhão com Cristo. A oportunidade tem asas. Se nós não a agarrarmos, podemos perder essa oportunidade para sempre. Se Bartimeu não agarrasse esta oportunidade, que ele não sabia que era a última, ele podia perder a sua cura. Havia uma grande multidão, diz no verso 46, não desmarquem Marcos 10, 46, porque nós vamos incidir neste texto e vamos refletir sobre ele para o nosso proveito espiritual. Em Marcos 46, verso 1, diz, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. Havia uma grande multidão que seguia para Jerusalém com Jesus. O que é que iria acontecer em Jerusalém, seguidamente? A Páscoa. A Páscoa era uma das 3 festas mais importantes que os judeus tinham mais. Mas as mais importantes, uma delas era a Páscoa, talvez a mais importante das 3. De Pentecostes e também a dos tabernáculos, não é? Mas a festa da Páscoa, então muita gente estava a caminhar para Jerusalém. O Talmud, que era um livro criado pelos doutores da lei, não é? Para explicar melhor a lei de Moisés, não era a lei, mas era uma explicação da lei, dizia que qualquer varão com mais de 12 anos que morasse num raio de 25 quilómetros de Jerusalém, devia ir a Jerusalém na Páscoa. Então acredito que tudo isto fazia com que muita gente fosse, mas havia muita gente que não podia ir. Não tinha condições para isso, porque tinham que viajar, tinham que comer, tinham que se alojar, e, portanto, havia muitos que ficavam à beira do caminho a saudar aqueles que partiam, aqueles que iam de viagem, que iam em peregrinação até Jerusalém. Então ficavam à beira do caminho, desejando boa viagem. Boa viagem, corra tudo bem. Em Jerusalém, o templo de Jerusalém tinha mais ou menos 10.000 servidores, entre sacerdotes e levitas eram 10.000, que trabalhavam por turnos ao longo de todo o ano, não é? E muitos desses levitas e desses sacerdotes moravam também em Jericó. Ou seja, também havia muitos sacerdotes e muitos levitas que se estavam a deslocar para a festa da Páscoa em Jerusalém. Porquê é que a multidão seguia Jesus? Bem, eu acredito que a multidão seguia Jesus por uma de 2 razões. Ou estavam impressionados com o ensino de Jesus, que era um ensino cativante, que eles compreendiam, absorviam e gostavam de ouvir Jesus falar. Ou então, por mera curiosidade. Queremos ver mais um milagre, mais alguma coisa de extraordinário acontecer. Então era assim que seguiam Jesus. É neste contexto desta multidão que segue Jesus e que sai de Jericó que aparece a figura de Bartimeu. A condição de Bartimeu antes de conhecer Cristo. Ele vivia numa cidade condenada. Jericó era uma cidade condenada. Os irmãos recordam-se que depois da travessia do deserto, quando Josué tomou conta, liderou o povo para entrar em Jericó, aquela cidade foi destruída. E encontramos na Bíblia que Josué esconjurou aquela cidade e disse: maldito o homem que a voltar a construir. Mas Herodes reconstruiu-a. Mas isso não fez de Jericó uma cidade bem-aventurada. Não fez. Aquela cidade era uma cidade, chamavam-lhe a cidade das palmeiras, a cidade das figueiras. Era o nome que lhe davam. Era uma cidade de diversão. Era uma cidade, olha, Herodes construiu o seu palácio de inverno em Jericó. Ou seja, os invernos eram mais quentes em Jericó, então ele saía de Jerusalém e ia para o seu palácio. Lá havia fontes termais, havia águas quentes, que era uma forma das pessoas tratarem da saúde.
Jericó era uma cidade, ainda hoje é uma cidade que fica abaixo do nível do mar, muito abaixo do nível do mar. É a cidade mais baixa do planeta Terra. Em termos, quando comparado com o nível do mar, é a cidade mais baixa. Fica, em termos com o nível do mar, fica mais baixa, cerca de 100 metros abaixo do nível do mar. Fica ao pé do Mar Morto. O Mar Morto, como sabem, é um grande lago em que 1/3% da água que lá tem é sal. Perto do Mar Morto nada pode, à volta do Mar Morto não há vida, porque a água salgada não permite que haja vida, em termos de vegetação. Nada floresce ali. E então vamos ao nosso texto. Vamos acompanhar devagarinho aquilo que Marcos descreveu aqui no capítulo 10 e no verso 46. Diz assim: E Bartimeu, o cego, estava mendigando. Bartimeu, o cego, estava mendigando. Portanto, Bartimeu era cego e era mendigo. Faltava-lhe a luz nos olhos e faltava-lhe o dinheiro no bolso. Não tinha. Uma tragédia, não? Uma situação difícil a daquele homem. Um cego não sabe para onde vai. E um mendigo não tem para onde ir. Vive da esmola de quem passa. É interessante vermos, irmãos, que no Antigo Testamento nós não encontramos nenhuma cura de cegos. Então, os judeus pensavam, e com razão, de que a cura de cegos iria ser um sinal messiânico, daquele que havia de vir, do Messias que havia de vir. Encontramos isto não vamos ler, profeta Isaías 29, verso 12, em que ele reflete sobre isto exatamente. Como sabem, o Isaías é o Evangelho do Antigo Testamento, não é? E ele diz isso: dar vista aos cegos e ouvido àqueles que não ouvem tão bem. E diz no verso 46, ele estava assentado junto ao caminho. Estava sentado junto ao caminho. Ele estava à margem do caminho. Quer dizer, a multidão cantava, passava, a multidão celebrava e ele não podia cantar, ele não podia celebrar, ele só podia clamar por misericórdia, porque ele estava à beira do caminho, estava numa situação de mendicidade, não via, não podia ter essa alegria. Bartimeu vivia à margem de tudo. Vivia à margem da vida. Vivia à margem da paz. Vivia à margem da felicidade. Quantos hoje não vivem assim tão bem? À margem da vida. A vida que vivem não é vida, é vegetativa. Não tem propósito, não tem sentido, não tem esperança a iluminar o seu caminho. Mas deixe-me que lhe diga que Jesus está aqui nesta manhã para te perguntar: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Ele tem poder para mudar a tua vida, como mudou tão bem a vida de Bartimeu. Então, o que encontramos aqui no verso 46 diz: saindo Jesus de Jericó. Jesus estava a sair com aquela multidão de Jericó. Provavelmente os cegos certamente têm uma maior capacidade auditiva e aperceberam-se do barulho, do que é que se estava a passar, que havia muito. E perguntou o que era. E disseram: olha, é Jesus de Nazaré que vai passar. Jesus de Nazaré. Fixem bem. Foi assim que a multidão respondeu a Bartimeu: Jesus de Nazaré. E saindo de Jesus de Jericó, eu encontro aqui uma lição muito importante. É que Bartimeu buscou a Jesus na hora certa. Na hora em que ele estava a passar, foi naquela hora que ele buscou. Iria perder aquela oportunidade.
E diz no verso 47, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de David. A segunda lição que eu encontro aqui é que ele, além de buscar na hora certa, buscou a pessoa certa. Não, fora de Jesus não há solução. Há muitos caminhos, há muitas cisternas que não podem reter água, mas como Jesus não há mais ninguém. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. É o caminho para os perdidos, é a verdade, é o caminho para os perdidos, é a verdade para os enganados e é a vida para os moribundos. Não, nem Maomé, nem Buda, nem Confúcio, nem Shinto, nem qualquer religião deste mundo. O único que há é Jesus Cristo. E foi a Ele que Ele clamou. Foi a Jesus que Ele clamou. Ele buscou a pessoa certa. Não busque religião. Não busque associações. Não busque comunidade de interesses. Não. Busque a Jesus. Clama a Jesus. Porque Ele está aqui para o ouvir. Bendito seja o seu santo nome. Jesus, filho de David. Tremendo. Tremenda esta expressão que Bartimeu utilizou. Filho de David. Sabem porquê? Porque esta expressão era um título messiânico. O Messias havia de vir da descendência de Jessé de David. Então, ele pela fé olhava e via, tinha visão. Não tinha vista, mas tinha visão. Este é o filho de David. Não é o Jesus de Nazaré, como os outros disseram. Também era de Nazaré, mas profundamente, no profundo, ele dizia, Jesus, filho de David. Ele usou o nome da fé. Ou seja, Bartimeu via o que muitos não conseguiam ver. Buscou a pessoa certa. Ele cria que Jesus, como Messias, tinha autoridade, tinha poder para dar visão. E veja isto, é a última cura, a cura de Bartimeu, é a última que acontece no livro de Marcos. Não há mais nenhuma. A partir daqui não há mais nenhuma. Marcos não relata mais nenhuma cura. Ele buscou a pessoa certa. Verso 47 diz, tem misericórdia, clamou com alta voz, dizendo, tem misericórdia. Bartimeu buscou Jesus com humildade. Humildade. Ele sabe que não merece. Ele sabe. Ele não pede dinheiro. Não pede, não reivindica os seus direitos. Não se levanta a dizer que é uma injustiça eu ser cego. Não. Tem misericórdia. Irmão, eu encontro que esta é a oração, uma das orações mais puras e poderosas que nós podemos encontrar na Bíblia. É a oração mais pura e poderosa. Senhor, tem misericórdia de mim. Por um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Há alguém que vai até Ele em quebrantamento, pedindo misericórdia, o Senhor não despreza. Esta oração saiu do profundo da alma de Bartimeu. Foi um clamor tremendo. Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. E é verdade. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são em cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus. Ele buscou com humildade. Verso 48. Muitos o repreendiam, mas ele clamava cada vez mais. Cala-te! Não incomodes! Vá lá, cala-te aí! E quanto mais o mandavam calar, mais alto ele ainda falava. Ele buscou Jesus com perseverança. Não desistiu. Ele não desistiu. A multidão procurava abafar a sua voz, mas ele tinha uma vontade determinada e desesperada, que era em virtude da sua necessidade, ele não calou e ainda falou mais alto.
A verdadeira fé recusa-se a ser silenciada. Ele não tinha vista, mas tinha visão. Fé. Ele confiava naquele que ia passar por ali, que estava a passar por ali. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. É a fé. Aquele homem clamou com fé, com perseverança. Procuraram calá-lo, mas ele não se deixou. Sabe, irmãos, hoje há vozes que também procuram calar-nos. Querem que nós fiquemos calados. Vozes de medo, vozes de vergonha, vozes relacionadas com o passado. Mas olha, irmão, aquilo que eu digo a ti é isto: clama, clama ao Senhor, clama ao Filho de David, porque Ele ouve, Ele responde. Não desistas, persevera em oração na presença do Senhor. Não deixes que muitas vozes à tua volta te façam calar. Continua a clamar ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É o que diz a palavra. É o que diz a palavra. Buscou com perseverança. Ele era cego, mas os seus ouvidos estavam abertos à verdade. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ele não podia ver, ele não podia ler, mas podia ouvir. E ouviu o que é que lhe disseram de Jesus. Que lhe diziam que era o Jesus de Nazaré. Para ele era filho de David, não é? Ele ouviu. E a sua fé cresceu dentro dele. Não se intimidou. Ele não desistiu. Ele sabia que Jesus era o único que podia resolver a sua dificuldade. E a palavra de Deus diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ou possamos ser salvos. Não há outro nome, não há outro caminho, não há outra alternativa. Mas não servem, não prestam, é religião, não é isso, é Jesus. Jesus é a base da nossa fé, é a base da nossa salvação, é a base da nossa esperança. Não precisamos de preceitos. Precisamos é ter a nossa vida coberta pelo sangue de Cristo. Para entrarmos no céu, temos de ter as nossas almas purificadas e lavadas no sangue do Cordeiro. É a senha que o Pai quer ver. É o sangue de Cristo espargido em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 49 diz assim: e Jesus, parando, disse que o chamassem. Parando. Eu gosto desta frase. Eu gosto muito desta frase. Sabem porquê? Esta frase revela o coração de Jesus. Reparem, Jesus ia à frente de uma multidão e para onde é que ele ia? Ele estava a caminhar para Jerusalém. Ele sabia aquilo que o esperava. Ele tinha uma missão que o Pai lhe tinha dado para cumprir. Era na cruz, ser preso, ser falsamente condenado, ser pendurado num madeiro, pagar o preço da nossa eterna redenção, ressuscitar e ascender aos céus. Não foi com prata nem com ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro incontaminado e imaculado. Então ele ia nesta missão. Mas ele não disse: olha, agora não posso. Eu tenho uma missão mais importante a cumprir em Jerusalém. Não. Ele ouviu. Ele parou. Amigo, irmão, Jesus nunca está ocupado demais para ouvir o teu clamor. Jesus nunca está distante demais para te chamar. Jesus não é divino demais para que não possa ouvir o teu clamor e responder à tua necessidade. Foi o que ele fez. Jesus parou. E chamaram, diz no verso 49b, e chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama.
Que, que contradição esta. Aqueles que ainda há pouco lhe estavam a dizer: Xiu, cala-te, não incomodes. Agora eram eles que foram ter com ele: olha, anda, o mestre te está a chamar, anda cá. Impediram-no e agora foram buscá-lo. As barreiras que eles tinham formado agora transformaram-se em pontes. Vem! Bendito seja o nome de Deus. Verso 50. E ele, lançando de si a sua capa, ele buscou Jesus com desprendimento. Há muitos, quando são chamados por Jesus, dizem: espera aí, eu vou ter que primeiro resolver esta questão e aquela e depois. Outros vão dizer: eu já vou, ainda sou muito novo, vou depois. Jesus chama-te hoje, qualquer que seja a tua idade, qualquer que seja a tua circunstância, qualquer que seja a tua situação, Ele chama-te hoje. Não apresentes desculpas. O desprendimento, nota-se nisto, é que ele desfez-se da única coisa preciosa que ele tinha. Era a capa. Aquela capa servia de roupa, servia de cobertor, servia de proteção para o frio gélido da noite, servia de proteção para a poeira daqueles caminhos empoeirados. E até era a capa que em muitos casos ele estendia, certamente faziam assim os cegos nessa altura, onde as pessoas largavam a moedazinha, era em cima da capa. Era a única coisa de valor que ele tinha. Ele deixou isso. Deixou isso. Ele desfez daquilo que era um obstáculo. Ele deu um salto. Ele deu um salto. Olha, ele chama-te. Ele deu um salto, mas não foi só com as pernas, foi com a alma. Ele deu um salto com a alma. Sim, as pernas tiveram que lhe obedecer, não é? E ele foi, largou a capa e foi ao encontro do filho de David. O que é que significa largar a capa? Deixar a velha identidade. Abandonar o passado de miséria. O passado de pecado. Aquele gesto de largar a capa foi um gesto de fé. Aquele gesto foi um gesto de esperança. Foi de renúncia, de decisão. Ele estava decidido a chegar ao pé de Jesus. E foi. Se há alguma capa que prende, que o prende a si, irmão, capas antigas, que o impedem de chegar mais perto de Jesus, de viver mais perto dele, mais consagrado a ele. O impedem de ouvir a voz do Espírito Santo falar ao seu coração. Será que há alguma capa? Capa de ressentimento? Capa de medo? Ou de culpa? Ou de lembrança de alguma coisa que já foi perdoada? Ou de orgulho? Ou de algum hábito nocivo em sua vida? Largue a capa e vá a Jesus. Larga essa capa e vá a Jesus, que Ele recebe-o de braços abertos. Bendito seja o seu santo nome. Verso 51 diz: Jesus fez uma pergunta: que queres que eu te faça? Que queres que te faça? Nós até ficamos um bocadinho surpreendidos com esta pergunta, não é? Nós, se calhar, não fazíamos esta pergunta. Vendo que ele era cego, não é? Porquê é que Jesus terá feito esta pergunta? Sabem porquê, irmão? Jesus queria que ele, em primeiro lugar, reconhecesse a sua necessidade. E, em segundo lugar, queria que ele manifestasse a sua fé. Porque foi isso que ele fez. Quando ele disse, quero ver, ele disse, tu tens poder para me curar. Eu tenho esta necessidade. E isto é muito importante para si que ainda não encontrou Jesus. Se quer ir a Jesus, tem que reconhecer a sua necessidade. Não pode ir assim a pensar que está tudo bem. Não está.
O pecado em sua vida não permite, é uma barreira que não permite ter comunhão com Jesus. Peça a Jesus misericórdia, peça ao Senhor perdão, porque só a partir do perdão, da purificação do seu coração, Ele vai salvar a sua vida, vai dar-lhe um novo nascimento e uma nova vida começa para si. Não pode continuar no pecado. O pecado é barreira. Sabe que o pecado você tem, se ainda o tem, ele foi cravado na cruz, quando crer. É verdade. A cédula que de alguma maneira nos era contrária, escreveu Paulo aos Coríntios, a cédula, ou seja, o rol de acusações que de alguma maneira eram contra nós, a lista dos nossos pecados, foi cravada na cruz. Cravada na cruz. Não víamos lá nenhum papel, não víamos lá nenhum rol, mas estava lá. Porquê? Porque Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço da nossa eterna redenção. E quando nós vamos a Jesus, temos que ir reconhecendo a nossa pecaminosidade. E temos que pedir misericórdia, Senhor. Perdoa-me, eu quero mudar de vida. Eu quero ter uma nova vida contigo. Eu quero seguir-te. É assim que o Senhor faz nas nossas vidas. Que queres que eu te faça? Mestre que tenha vista. Ele aqui respondeu com objetividade. Foi com objetividade. É isso. Não vale a pena estar com mais rodeios. Não esteve com grandes e utilizou aqui uma expressão muito bonita, que pode passar desapercebido de muitos de nós, porque a tradução não reflete. No aramaico, a palavra mestre que aqui está é Raboni. Não é Rabi. Rabi significa mestre. Raboni significa meu mestre, meu grande mestre. Foi a palavra que Bartimeu disse, meu grande mestre. Meu grande mestre. Foi a palavra que Maria Madalena, lá no sepulcro, quando o Senhor lhe apareceu, não é? Que ela estava triste e pesarosa, a palavra que ela utilizou foi esta, Raboni, meu grande mestre. Meu grande mestre. Fala de quê? De reconhecimento de autoridade espiritual suprema. Era como se Bartimeu estivesse a dizer, Senhor absoluto da minha vida, abre os meus olhos. Senhor absoluto da minha vida, meu grande mestre, abre os meus olhos. Ele não pediu esmola. Ele não pediu ajuda. Ele foi direto. Quero ver. Quero ver. O que é que hoje você pede a Jesus? O que é que quer pedir a Jesus nesta manhã? Quer pedir a Jesus alguma coisa temporária ou alguma coisa eterna? Quer pedir a Jesus uma esmola ou a salvação da sua alma? A salvação que elimina o pecado da nossa vida. E o pecado é aquilo que mais de maligno pode haver na vida do homem. É maligníssimo. O pecado é maligníssimo. O pecado é pior que a doença, é pior que a cegueira, é pior que a pobreza. O pecado até é pior que a morte. O pecado é pior que a morte. Porquê? Porque a cegueira, a pobreza, a falta de saúde, a morte não nos podem separar de Deus. Mas o pecado separa-nos de Deus aqui e por toda a eternidade. É maligníssimo. E então é necessário que haja perdão e Jesus está disposto a perdoar. Porque Ele morreu no Calvário para isso mesmo, para perdoá-lo dos seus pecados. O seu sangue foi vertido com esse efeito. O que é que pede? Uma esmola ou salvação? Eu quero ver. E diz no verso, a vida de Bartimeu mudou por completo. Mudou por completo. Verso 52 diz, vai, a tua fé te salvou. Ele foi salvo por Jesus Cristo. Jesus diagnosticou, porque a visão de Jesus não é como a nossa, não é? Ele olhou para o interior de Bartimeu. Ele diagnosticou uma doença mais grave em Bartimeu do que só a simples cegueira.
Não eram apenas os olhos que estavam sem luz, era a sua alma que estava sem luz. Era a sua alma que ainda estava no pecado. Temos os olhos da nossa alma abertos? 1 Pedro 1,8 há um versículo muito bonito, referindo-se a Jesus. Pedro escreveu assim: ao qual, não o havendo visto, amais. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Desperta o meu coração, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Bendito seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, Jesus salvou a sua alma. Mas vamos ver mais. No verso 52, a segunda parte. E logo viu. Ele foi curado por Jesus. Foi salvo por Jesus e foi curado por Jesus. Jesus não apenas perdoa e salva, mas Ele também cura. Mas em primeiro lugar, Ele quer salvar. A cura vem depois. Em primeiro lugar, Ele quer perdoar. Ele quer reconhecer-te como seu filho, como seu discípulo. E depois vem a cura também. No momento da cegueira total para a visão total. Cura total, cura definitiva. Tremendo. Jesus, Ele foi salvo por Cristo. Ele foi curado por Cristo. E ainda diz no verso 52, e seguiu a Jesus pelo caminho. Seguiu a Jesus pelo caminho. Ele não queria apenas a bênção. Ele queria o abençoador. Ele queria seguir com o abençoador. Antes estava à beira do caminho. Agora segue Jesus. Estava à beira da vida. Estava nas margens da vida. Era um proscrito da vida, da sociedade. Mas agora, quem o dirige é Jesus. Foi dirigido por Jesus. E para onde é que ele vai? Para onde é que Jesus vai? Para Atenas? A capital filosófica? Para Roma? A capital do Império? Não, para Jerusalém. Onde Jesus sabia que iria ser preso, iria ser falsamente julgado, iria ser pendurado na cruz, iria ser crucificado e iria entregar o seu espírito nas mãos do Pai. Este caminho é um caminho difícil. Jesus não caminhava por uma estrada asfaltada, alcatroada, não. Era uma estrada que antevia muitos espinhos à sua frente. A paixão e o sofrimento de Cristo, por ti e por mim. Jesus estava no caminho da cruz. Não no caminho da glória, mas no caminho da cruz. Por ti e por mim. Bendito seja o seu santo nome. Jesus passa hoje por aqui. Jesus passa hoje pela sua vida. Há duas escolhas possíveis para si que ainda não se rendeu a Jesus, que não entregou o seu coração a Jesus. Ou clamar pelo seu nome, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, ou então perder a oportunidade. Qual delas vai escolher? Tem que reconhecer a sua necessidade espiritual. Porque Jesus chama-o e Jesus diz: que queres que te faça? Que queres que te faça? Lance fora qualquer que seja a capa que tenha. Lance fora tudo aquilo que o prende ao passado, à sua vida antiga. Eu não resisto a contar o que se passou. Era uma história muito pequenina. A minha mulher já sei que me vai dizer mais uma vez. Mas eu tenho que dizer, era o meu pai. O meu pai contava uma história do João Beberrão. O João Beberrão era um homem que estava viciado no álcool. Todos os dias à tarde
metia-se no vinho, e então, quando ia para casa, os garotos brincavam com ele, empurravam-no, porque ele não se aguentava em pé. Oh, João beberrão! Oh, João beberrão! Oh, João! E brincavam com ele, pobre do homem. Não. Todos os dias isto acontecia. Todos os dias isto acontecia. Mas houve um dia em que lhe falaram de Jesus. Ele foi convertido ao Senhor, pelo Senhor. Ele foi recuperado, ele foi transformado. E a partir daquele dia não mais voltou a tocar numa pinga de álcool. E agora ele voltava para casa no dia a seguir. Ia direito. E os garotos começaram a empurrá-lo. Oh, João beberrão! Oh, João beberrão! Oh, João beberrão! E ele continuava a caminhar direitinho. Oh, João beberrão, não ouves que a gente está a chamar? E ele disse: o João beberrão morreu. Agora só eu sou o João. É este trabalho que Jesus faz na vida daqueles que se entregam a Ele. Bendito seja o seu santo nome. E em relação à cruz, também com um menino, deixem-me contar esta história tão bem. Aconteceu em Dublin, na cidade de Dublin, na capital da Irlanda. Um menino de 6 anos, que andava, saiu da casa dele, andou a vaguear, e chegou ao momento que já não sabia onde é que estava. Já não conseguia apanhar o caminho de regresso para casa. Não sabia, perdeu-se. Na cidade grande, começou a chorar. E o polícia disse-lhe: estás a chorar porquê? Eu estou perdido. Não sei o caminho, vim de casa, mas agora não sei qual é o caminho de casa. Então, e onde é que tu moras? Não sei, eu sei. Não sou capaz de lá ir, não sei como é que se chama a rua, não sei nada. Então vamos até à esquadra, depois vamos lá, vamos fazer umas chamadas telefónicas, ver se conseguimos. E ele agarrou na mão do menino para o acalmar, porque ele estava... E começou a andar. Andaram um grande bocado e de repente chegaram a um grande cruzamento que há em Dublin, que se chama The Cross, a cruz. Quando o menino chegou àquele cruzamento, ele conhecia aquele cruzamento. Ele soltou da mão do polícia e disse: já não preciso de ajuda, eu agora já sei o caminho para casa. E foi a correr para casa. É isto, irmãos. Quando nós passamos pela cruz, nós sabemos qual é o caminho para casa. Sabemos qual é o caminho para o lar do Pai. Não precisamos que nos indiquem, porque nós sabemos quem é o caminho. É Jesus Cristo. Quero fazer uma pergunta para terminar. Há entre nós aqui alguém que queira, que reconhecendo a sua necessidade é o ponto de partida, e quer entregar o seu coração a Jesus, quer que Jesus faça alguma coisa na sua vida? Ele pergunta-te hoje: que queres que eu te faça? Como perguntou a Bartimeu. Há aqui alguém nestas circunstâncias que, reconhecendo que necessita que Jesus transforme a sua vida, perdoe o seu pecado, perdoe o seu passado, quer entregar a sua vida a Jesus? Quer convidá-lo a entrar no seu coração? Há entre nós aqui alguém? Eu desejava orar por si. Se houver alguém, poderá fazer um sinal com o braço e irei orar por si. Farei uma segunda vez a pergunta e não mais, porque o Espírito Santo é que tem que trabalhar no coração das pessoas. Há entre nós alguém? Não perca esta oportunidade. A oportunidade tem asas. E quando nós a perdemos, não sabemos se a teremos outra vez. Que quer entregar o seu coração a Jesus, faça um sinal com o seu braço e iremos orar por si. Talvez todos nós aqui já tínhamos tido esta experiência preciosa de Jesus em nossas vidas. Que o Senhor continue a abençoar cada um de nós. Bendito seja o seu nome.